Graças e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes? Glória a Deus. Você está num ambiente profético, querido. O penúltimo louvor que foi ministrado aqui fala que o Senhor, Ele está na tempestade, sabe? E o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração a respeito de tempestade, tempos difíceis. Na verdade, o Senhor não está só ministrando ao meu coração, como tem me colocado nesses dias, nesse local. E glória a Deus, querido, porque nesse ambiente de turbulência, de tempestade, tempos difíceis, o Senhor sempre se revela a nós de uma forma única, diferente. Sabe o eu sou? Quem é que quando eu chegar diante de Faraó, quem eu vou falar que me enviou aqui? Eu sou. O eu sou é o eu do seu escape quando você precisa de escape. Ele é a cura quando você precisa de cura, querido. Ele é a transformação quando você precisa de transformação. Ele é a bonança em meio ao caos. Ele é a paz em meio à tempestade. Quando se fala de tempestade, a gente conhece dois textos muito famosos, né? A primeira tempestade, quando os discípulos passam e Jesus está na proa do barco dormindo, lembra disso? Ele está tirando um cochilo, foi um dia cansativo para Jesus. E sendo um homem como nós, ainda que ele fosse Deus, ele sentia sono também. Ele sentia cansaço também. Talvez numa quinta-feira como essa, que você trabalhou muito, eu estou vendo o rostinho de vocês. E o seu corpo está cansado aqui. Mas isso não quer dizer que o Senhor não tem algo para trazer vida no seu espírito nessa noite. Basta você tocar em Jesus, acordar Ele no seu espírito. Porque Ele não dorme e Ele não está morto, Ele está vivo e está aqui nesse lugar. E Ele não se incomoda de ser tocado. Jesus nunca se incomodou de ser tocado. Pela lei, Ele não poderia ser tocado por uma mulher que estava em período menstrual, porque ia tornar ele impuro. Mas quando uma mulher que por 12 anos sangrava toca nele, ele não se torna impuro, mas aquela mulher se torna pura. Não há problema em tocar em Jesus, e você tem liberdade nisso nessa noite. Outra tempestade também bem famosa, ele manda atravessar, os discípulos atravessaram o mar da Galileia, atravessa para o outro lado. E eles vão sozinhos, sem Jesus no barco. Agora nem no barco dormindo ele está. Se levanta aquela tempestade, e no meio daquela noite, tudo escuro, o vento soprava, ondas batiam. Cadê Jesus aqui? Não está no barco. E eles veem alguém andando como um fantasma sobre as águas. Era Jesus. Porque às vezes no meio da tempestade ele vem para trazer paz e segurança, para dizer ao mar: cale-se, ao vento, cale-se, toma o teu lugar, porque eu vim aqui. Quando ele chega, tudo toma o lugar certo. E quando a gente passa por esses momentos, a gente fica esperando isso. A gente esperando o momento que Jesus vai acordar e parar tudo. A gente esperando a hora que a gente vai olhar e ver ele vindo, caminhando sobre as águas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: existe tempestade que Jesus não para no meio. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 27, versículo 13. À medida que você achar, você vai dar um glória a Deus bem alto. Lucas me desamparou, mas você se manteve presente. Glória a Deus. Ah, Jesus. Atos 27, versículo 13. Eu não ouvi glória a Deus, acho que estão procurando ainda. Diz assim a palavra do Senhor: começando a soprar suavemente o vento sul. Repita comigo: suavemente. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso
levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte. Repete: vento muito forte. Chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Repita: tempestade. Sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Agora vai comigo lá para o versículo 33, por gentileza. Diz assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer. Agora eu aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram, também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, nós clamamos que o Senhor possa continuar falando conosco, como o Senhor falou através dos louvores, das ministrações. Jesus, que o Senhor possa me usar, mas também abrir nossos corações com entendimento nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A história aqui está contando quando Paulo vai para Roma. Ele estava indo para Roma porque ele tinha sido julgado pelos judeus e os judeus condenaram Paulo. Porém, Paulo era cidadão romano e nenhuma condenação poderia vir sobre ele da parte dos judeus, sendo ele romano. Ele precisava ser julgado por um tribunal romano. E ele clama por isso, então ele é levado como se ele fosse para o STJD agora. Ele estava indo para Roma e essa viagem era uma viagem muito longa. E eles paravam em portos, paravam em cidades. E parando em uma das cidades, já tinha, no meio dessa viagem houve um problema. Se você ler o capítulo 23 em diante, onde o navio estava indo muito devagar. Já era para eles terem chegado em Roma, mas por algum motivo, talvez vento contrário, o percurso foi mais lento do que o habitual. Quando eles chegam então no determinado lugar, já era chegado os meses onde a navegação era muito difícil. Todos daquela época sabiam que quando chegava aquele período do ano, era muito ruim navegar. E Paulo, ele alerta sobre isso. Ele fala: olha, é melhor que nós não navegamos. É melhor a gente ficar aqui alguns meses, até passar o inverno, depois a gente volta. Porém, o capitão do navio não queria saber. Ele tinha o seu itinerário. Ele precisava entregar as mercadorias, entregar Paulo e os presos que estavam lá. E ele decide então navegar. E aí, ele vê que um vento, como nós lemos, um vento suave, começa a soprar. Então ele fala: opa, tem um vento bom aí, está tudo ao nosso favor, está na hora de a gente embarcar aí. Aquele vento suave então se torna um vento muito forte, e logo depois se torna uma tempestade. E eles ficam à deriva. A palavra vai dizer que eles começam agora a não comer mais, viram dia e noite. Paulo vai dizer: vocês estão aí em vigília, tem 14 dias, irmão, 2 semanas. Eles tiram os pesos do navio. Os guardas procuram matar os presos. Mas o centurião que tomava conta daqueles guardas fala: não. Os marinheiros, aqueles homens que eram acostumados com o mar, eles pegam um bote salva-vida e querem descer e fugir. Mas Paulo fala bem assim: olha, se eles saírem daqui, eles vão morrer, porque aqui no barco tem segurança. Então eles cortam os botes salva-vida, não tem mais bote salva-vida agora. Vai dizer que o arcabouço do navio, eles retiram. Sabe o que é isso? Eles começam a tirar a estrutura das velas e jogar fora, para o navio ficar mais leve. O navio agora não tem mais direção, não tem como direcionar, porque não tem vela. Eles jogam âncora, eles pegam cordas e amarram ao redor do navio, para que se o navio batesse alguma pedra, protegesse de alguma forma. Não tinha mais o que fazer. Eles estavam na mão daquela tempestade.
Essa é a história, esse é o contexto. E eu fico imaginando Paulo no meio disso tudo. Porque se você for ler 2 Coríntios, você vai saber que esse não é o primeiro naufrágio de Paulo. Porque ele mesmo fala, olha, açoites eu já tive não sei quantos. Naufrágio já tive 3, esse era o 4º. Pela 4ª vez ele está passando por aquilo, veja só. Mas ele já teve com João, em Éfeso, quando João então era pastor da igreja de Éfeso. Eu posso imaginar os dois conversando. Porque Paulo ele não teve contato com Jesus quando Jesus ainda era carne. Ele teve contato com Jesus quando Jesus se revelou a ele no caminho para Damasco. E ele perguntando para João, talvez, como é que foi? Me fala como é que foi aquela vez que vocês estavam no mar e a tempestade veio e Jesus deu ordem e acalmou os ventos, o mar, e João contava aquilo. Mas para Paulo isso nunca aconteceu. O naufrágio de Paulo ele não para pela metade. E às vezes nas nossas vidas também é assim, a gente fica esperando que um problema, alguma situação cesse logo. Mas há um propósito de Deus para que isso possa continuar acontecendo, querido. E sabe qual é o problema da gente? É que tudo começa com um vento suave, como foi nessa viagem. É tudo muito pequenininho, é pouca coisa. É uma dívidazinha no cartão que agora eu vou parcelar em 12 vezes. E no mês que vem eu pago só o mínimo. É uma conta que não fecha, coisa pouca. É uma briguinha com minha esposa. E não vou pedir perdão não. Eu estou tanto tempo com ela lá. Sabe que eu errei, isso aí deixa para lá. É um culto que a gente falta sem ter necessidade, sem ser por uma força maior. O vento suave é aquele dia que você acorda no seu horário certinho, não tem nada te atrapalhando. Você já planejou de você fazer o devocional naquele horário, mas hoje eu estou com preguiça. O vento suave ele começa assim. A tempestade ela pode vir de uma hora para outra, mas geralmente ela acontece de pouquinho em pouquinho. E se você parar para ver, eu não sei se você aqui está vivendo um momento como esse, de tempestade, de algo conturbado em alguma área da sua vida. Talvez não em todas as áreas, mas talvez em alguma área da sua vida. Se você parar e começar a olhar, você vai ver que começou de pouquinho em pouquinho. E agora não é mais um vento suave, é um vento forte. É a briguinha que não é mais briguinha. Você já está um dia sem falar com o seu marido, com a sua esposa. Você fica esperando dormir primeiro para ir depois. Você não quer trocar uma ideia, você não quer conversar, você não quer fazer um carinho. É a conta que você não consegue mais pagar porque agora já era. Porque um cartão, porque outro cartão, não tem para onde correr. É a frieza espiritual de eu não quero mais estar nem em culto, eu vou porque obrigado aí. Vou ficar ouvindo aqueles pastores falar um monte de coisa, eu não quero mais isso para mim. Porque é assim que começa a tempestade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Em meio à tempestade, Deus ainda tem propósito. Existem desertos, querido, existem situações que nós vamos porque nós erramos. Mas existem outras situações que é o Senhor que nos leva para ela. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Outras vezes nós nos colocamos no deserto. Mas se você se colocou, o Espírito Santo te conduziu. Deus continua sendo Deus em qualquer ocasião. Ele tem o controle de tudo. Ele é soberano sobre a minha e a sua vida, querido. É motivo de glorificar, porque se estivesse nas nossas mãos, tudo poderia estar perdido. Mas se está na mão de Deus, ainda tem jeito. O Deus que instaurou é o Deus que restaura todas as coisas. O Deus que começou é o Deus que recomeça todas as coisas, querido. O Deus que te chamou é o que sustenta o teu chamado. E agora vem a tempestade, e naquele barco agora tem vários tipos de homem. E a pergunta que eu quero fazer, se tivesse um tema, eu podia ter dado um tema, é: quem é você no meio da tempestade? Qual é o seu comportamento no meio da tempestade? Naquele navio tinha os presos. Paulo era um pouco diferente daqueles presos, porque por ele ser
romano, cidadão romano, o tratamento dele era diferente, porque ele precisava ser julgado ainda. Então ele não era um condenado. Mas ali haviam presos que eram condenados. E esses caras, eles não tinham decisão nenhuma, não poderiam tomar decisão nenhuma. O que decidirem para ele estava decidido. Sabe, queridos, às vezes nós nos tornamos presos de algumas coisas. E no meio de uma tempestade, no meio de uma crise, no meio de uma turbulência, a gente não decide nada. A gente espera que alguém decida por a gente. Não, como foi ministrado aqui, você é livre para de se prender em coisas que você precisa decidir, que você precisa se posicionar. Para de se apoiar em desculpas sem você tomar a sua responsabilidade, querido. Tem coisas que você precisa tomar posse. Eu estou muito frio espiritualmente, culpa do ministério de louvor que não canta aquele louvor. Para com isso, você sabe que a culpa é sua. Você sabe que o problema é seu. Não tem como um pastor entrar dentro da sua casa, dobrar o seu joelho, botar um louvor no celular, abrir a Bíblia, botar você para orar e ler a palavra, que isso é você que faz. Mas a gente quer continuar preso a isso, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil culpar alguém do que tomar sobre mim as minhas responsabilidades. Mas eu estou diante de uma igreja, eu sei que ninguém se comporta assim, no meio da tempestade. Os outros homens que haviam lá eram os marinheiros. Os marinheiros é aqueles que tomavam no meio da tempestade uma atitude equivocada. Eles queriam matar os presos. Vão matar isso aí. É aquela pessoa que não ora antes, que no meio quer tomar atitude de qualquer forma. É diferente, não é igual o preso que não toma atitude. É o que toma atitude de forma equivocada, que não busca do Senhor conselho, que não busca do Senhor a direção. E aí é pior ainda, porque se eles matam, por exemplo, se eles matam Paulo, que era um cidadão romano, eles que iam preso depois se ele sobrevivesse. Olha isso. Existe um terceiro tipo de pessoa dentro desse barco, que é o centurião, o cara que toma conta dos soldados. E esse cara, Paulo ganhou graça sobre esse cara. E quando eles falam bem assim, vamos matar esses presos, ele, pera aí, não, vamos poupar eles, deixa ele sobreviver. Porque esse cara, ele ouvia o que Paulo tinha para dizer, ele ponderava a palavra do Senhor, e ele era sensato. Porque no momento da emoção ali, imagina, 14 dias sem comer, e jogaram muita coisa para fora do navio, comida, e jogaram fora para o navio ficar lá fora. Qual era o pensamento deles? Vão matar os presos, fica mais leve o navio e ainda sobra mais comida. Mas quando você é direcionado pela palavra, você começa a entender que você não pensa só em você. A sua vida não é olhar mais para o seu umbigo, você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Você quer saber se você está sendo verdadeiramente crente? É quando você olha para algum irmão, olha para alguém, e você ama aquela pessoa como você ama a Deus. Porque é impossível amar a Deus que a gente não vê e odiar o irmão que a gente vê. É Bíblia. E aquele homem então, ele tinha o poder de uma decisão, ele podia mandar deixar matar, mas ele não, vão ter misericórdia deles. E se a gente chegar nesse ponto de ser sensato no meio da tempestade, está muito bom. Porque se a gente conseguir tomar a decisão certa, a atitude certa, no meio dos momentos difíceis da nossa vida, está muito bom. Se você conseguir ouvir a palavra do Senhor, ter discernimento do que Ele está falando, está muito bom. Mas o Senhor está te chamando hoje para um novo nível de posicionamento. Existe um quarto tipo de pessoa ali, um homem, Paulo. Esse era diferente no meio da crise. Esse era diferente no meio da tempestade. Esse era aquele que animava. Esse era aquele que botava todo mundo para cima. Esse era aquele que não tinha perdido a esperança. 14 dias, pelo menos, de naufrágio. 14 dias sem ver o sol.
de dia, de noite, era a mesma coisa: chuva, vento, onda. E aquele homem se levanta e fala assim: ei, vocês estão aí sem comer há muito tempo, vamos comer, gente, porque nós vamos precisar estar forte. Você já teve gente assim na sua vida? Já teve gente assim que no momentos difíceis foi assim? Isso é muito bom, queridos. Quem está mais próximo de mim sabe que o meu momento não está sendo muito fácil. Nós vivemos pouco tempo agora, um momento de luto. Foi muito doloroso para mim, para minha casa, para minha esposa. Ao mesmo tempo eu estou com minha mãe no hospital, que quando melhora, piora, melhora, piora. Já tem uns 10 dias. E assim, o físico vai lá embaixo, porque quem dorme no hospital sabe, né? Cansa. No hospital você só dorme e come. E cansa, eu não sei que trem é esse. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A gente precisa se posicionar. Eu precisava me posicionar nesses dias. E uma coisa, eu sou igual o Paulo: nada tira minha fome não, tá, irmão? Ó, lá no hospital, lá, eu ficava olhando a velha comer. E ela precisava se alimentar para poder ficar melhor. E ela comendo, nos primeiros dias comia nada. Eu, comia minha comida, comia dela. Aí ela foi melhorando, foi comendo mais. Aí eu falei: meu Deus do céu, agora eu que vou ficar com fome, que é tão pouquinha comida. Eu não tenho esse problema, posso estar mal que fome, mas não deixo de comer não, igual o Paulo. Um dia que vou contar um pouquinho. A minha mãe adotiva, ela quebra o fêmur, ela tem 83 anos. E ela faz a cirurgia na segunda-feira. Na quarta-feira ela recebe alta. Quando ela chega em casa, ela tem uma parada cardiorrespiratória. Minha irmã reanima ela. A pressão dela vai a 6/4. Ela volta para o hospital, o SAMU leva ela. E assim, foi terrível. Minha irmã abriu o olho dela assim, a pupila dilatada. Minha irmã é enfermeira. Eu via no semblante da minha irmã o que estava acontecendo. Eu tinha entendimento do que estava acontecendo. Foi muito difícil. Chegamos lá, o SAMU chegou. Ela entrou com o genro dela para dentro do hospital. E eu sentado com a Regiane lá de fora. E eu muito preocupado com aquilo. Só que eu estava com muita fome. E eu falei assim: Regi, eu estou com fome. Ela: e daí? Eu falei: daí que compra uma coxinha para mim, uai. E ela foi lá comprar uma coxinha para mim. Nada tira a minha fome. Nisso eu estou igual o Paulo. Mas é muito difícil, cara. Comer é fácil. Difícil é se posicionar como Paulo em dias difíceis. Se posicionar como Paulo no meio da tempestade, aquele que anima. Sabe, um luto, ele é muito difícil. O pastor Jardel fala bem assim: Hugo, você gosta muito de um velório. Não é que eu gosto de velório, é que precisa ir. E quando a gente é adulto, e nada contra, tem gente que não consegue estar em momentos difíceis. Tem gente que não consegue estar em momentos difíceis. É isso, gente. Tem gente que não consegue estar em momentos desses. Não tem problema, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando para você que a partir do momento que você cresce espiritualmente, o Senhor vai te colocar nesses lugares para testar quem você é, querido. Para você mostrar de fato quem você é. Porque quando a gente é criança, bebê de colo, a gente faz o que dá vontade na hora que a gente quer. Bebê de colo, se tiver no ônibus, se quiser fazer cocô, ele vai fazer cocô na fralda. Bebê de colo, se ele tiver com fome, ele vai chorar em qualquer hora do dia, de madrugada, até a mãe dar alguma coisa para ele comer. Agora, um homem maduro não. Ele faz aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito, querido. Alguém precisava se posicionar como Paulo ali. Eu estou aqui para dizer para você: eu não sei qual é a tempestade que você está passando na sua vida, talvez na sua casa, na sua família, mas você precisa se posicionar como Paulo nesses dias, querido. Você precisa se levantar e falar: ei, vamos lá, vamos se alimentar. Sabe por que Paulo poderia falar isso? Porque você conhece a história de Paulo. Paulo é aquele que subiu ao terceiro céu. Em corpo ele não sabe, em espírito ele não sabe, mas ele subiu. É aquele que recebeu do Senhor o que ele ensinou para a igreja. Era um homem que tinha comunhão com Deus, querido. Então, se você quer ser essa pessoa que é o exemplo, que no meio da tempestade vai tomar as decisões certas, vai direcionar, você precisa seguir o que Paulo fazia. Paulo pega o pão e dá graça. Ele só não manda comer como ele faz. Ele não era o exemplo daquilo que ele falava, ele era o exemplo daquilo que ele fazia. Porque, como é que é o negócio que o exemplo carrega? Arrasta. O conselho bom e o exemplo arrasta.
que não adianta você querer se posicionar como Paulo e liberar um monte de palavras se você não está confiante que essa tempestade vai passar, porque vai passar. Ainda que não seja no começo, você acordando Jesus na proa, ainda que não seja no meio, com Jesus caminhando, vai passar. Há um propósito em meio à tempestade, querido. E quando a gente continua lendo, meu Deus do céu, 9 horas já. Quando você continua lendo, você vai ver que aquele navio então, como Paulo havia dito, ninguém morreu naquele naufrágio. O próprio mar levou para um lugar e o navio ele bate em bancadas de areia, e ali o navio agora ele vai afundar. E a ordem é: quem sabe nadar, pula primeiro. Quem não sabe nadar, espera alguma coisa, se pendura alguma coisa e vai, mas ninguém vai morrer. E depois acontece esse naufrágio, Paulo vai parar na ilha de Malta. Sabe o que acontece na ilha de Malta? É aquela ilha onde a víbora, a serpente, a cobra, morde a mão de Paulo. Presta atenção aqui. Essa tempestade, ela não matou ninguém ali. Essa tempestade não destruiu aquilo que Deus tinha que fazer. Mas mesmo as ondas contrárias levou Paulo para o destino, para o propósito que Deus tinha para ele naquela viagem. Não foi decisão do piloto de entrar naquele mar que não era para entrar, que levou Paulo para aquele lugar. Não foi a decisão do comandante de levar aqueles presos. Não, Deus precisava que Paulo fosse parar naquele lugar, porque havia um propósito. E todo mundo sai daquela água, molhado, frio. O que precisa fazer? Precisa acender uma fogueira. Precisa acender uma fogueira. E tem coisas que você precisa fazer porque precisa fazer. E tem coisas que você precisa fazer mesmo sem querer fazer. Porque você acha que Paulo queria estar pegando graveto no meio do mato para acender uma fogueira de noite, todo molhado? Tem hora que a gente, eu não quero cantar esse louvor porque eu não gosto desse louvor que o Nil escolheu. O problema é seu, querido. Você não está aqui para adorar você mesmo, está aqui para adorar a Deus. Precisa ser feito. Mas eu não quero orar, eu não quero perdoar porque me feriu muito. Você precisa perdoar porque é ordenança de Deus. E além do mais, os nossos pecados são perdoados à medida que nós perdoamos nossos irmãos. Perdoe os meus dívidas, perdoe os meus ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Ele precisava fazer aquilo. Ele precisava pegar gravetos, ele precisava pegar lenha para acender aquele fogo, querido. Porque havia um propósito nisso. E no momento que ele pega graveto, o que acontece? Uma cobra morde a mão dele. E aí o povo fala assim: esse cara é pecador mesmo. O cara não morreu no naufrágio, veio aqui para morrer com uma picada de cobra. E talvez nas nossas vidas vai ser assim: no momento que vir a bonança, algo vai acontecer e alguém vai falar bem assim: tá vendo? É porque é pecador. Tá vendo? É porque não ora. Tá vendo? Mas você sabe o propósito que Deus tem na sua vida. E sabe o que você vai fazer? Você vai jogar a cobra no fogo. Você vai jogar a víbora no fogo. Sabe o que é isso? É você colocar em oração aquilo que está te perseguindo, aquilo que está querendo fazer você parar. Você vai... Fogo quem é de fogo aqui é pentecostal. E o Espírito Santo falou algo comigo essa semana, hoje. O Espírito Santo falou algo hoje comigo. Eu estava em casa e tem sido dias difíceis, como eu falei. E eu não sei se você já teve essa experiência de você querer orar e você não sabe o que orar. Você nem sabe a forma de orar para você pedir. Você já teve essa experiência? Que você sente. E o Espírito Santo falou assim: por que você não ora em línguas? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mais do que isso, aí começou a trazer a memória. Quantas pessoas buscam dons? Quantas pessoas buscam falar em línguas e quem tem fica travando aquilo? Então fica uma dica para você: se o Senhor te batizou com o Espírito Santo, cara, deixa fluir isso aí. Não retém não. Porque tem muita gente querendo o presente que Deus deu para mim e para você. Então tá um momento difícil, cara. Fala em línguas, não sabe como orar, ora em línguas.
Você vai edificar você mesmo. Pode orar, querido, sozinho no seu quarto. Põe para queimar, deixa queimar isso aí. Deixa pegar fogo, deixa arder. Mas quando ele joga a cobra lá e o povo vê que ele não morre, o que está acontecendo? Esse homem é um Deus, eles falam. Capítulo 27, perdi aqui. 28. Diz assim, versículo 7, capítulo 28, versículo 7. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos presentearam com muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceu suprimentos que nos necessitavam. Você consegue entender isso? Que todo o processo que Paulo passou era para que o nome de Deus fosse glorificado naquele lugar. Você consegue imaginar que toda essa tempestade ou turbulência que você possa estar passando em alguma área da sua vida é para que no final de tudo Deus possa ser glorificado através de você? Você consegue entender isso, querido? Mas para isso acontecer, nós precisamos se posicionar como Paulo, aquele que tem uma palavra de esperança, aquele que tem discernimento do Espírito para entender o que a palavra de Deus está dizendo para ele nessa situação. Não é o que o médico diz, não é o que o seu banco diz, e nem é o que o seu patrão diz, é o que a palavra diz a seu respeito. É para fazer em você, mas também através de você. Não é para parar em você, porque Deus não fez você um cofre para guardar aquilo que Ele depositou em você. Deus fez você um vaso para derramar aquilo que Ele te deu. É para derramar, é para transbordar. Oh meu Deus, como é que está agora a sua tempestade? Não me importa, no final de tudo Deus vai ser glorificado através da sua vida. Manda mais, manda os outros doentes virem, porque agora há uma pessoa aqui que cura nesse lugar. E olha só isso, esse versículo aqui eles nos presentearam com muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram os suprimentos que era necessário, porque nada vai faltar, mesmo em meio à tempestade. Nada vai faltar em meio ao seu processo. Sempre vai haver suprimento necessário. Mas para isso nós precisamos estar como Paulo, posicionado no Senhor. Há uma palavra de esperança que está dentro de você. Libera ela na sua casa, querido. Há uma palavra de esperança para aquela pessoa que mora do lado da sua casa. Libera ela. Eu não sei qual é o problema, mas libera a palavra de esperança, porque o Deus que agiu na vida de Paulo é o mesmo Deus que age na sua vida, querido. Fique de pé comigo, você que pode. Pode ser que na sua tempestade você acorde Jesus logo no começo e amém, glória a Deus, e Ele resolva tudo. Pode ser que na sua tempestade, no meio da noite, Jesus apareça caminhando. Mas pode ser que a sua tempestade demore um tempo para finalizar. Pode ser que você tenta tocar e Ele não acorde. Pode ser que você olhe e você não vê Ele vindo. Mas no final de tudo, ainda que dure 14 dias, ainda que dure 14 meses, ainda que dure 14 semanas, o Senhor vai glorificar o nome dEle através da sua vida, querido. Quem é você no meio da tempestade? Você é aquele que tem uma palavra de esperança. É você.
É você que tem uma palavra de direcionamento. É você. É você que está no meio da tempestade com todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, mas é você que o Senhor chamou para trazer discernimento para esse tempo. É você. Adore o Senhor, queridos.